Sabe todas aquelas histórias de origem que a gente conhece? Esquece. Essa aqui não começa com luz, nem com amor. Pelo contrário, ela começa com um silêncio absoluto. E pior, insuportável. E essa pergunta, ela é a chave para a gente entender tudo que vem a seguir. Pensa só, e se a perfeição fosse uma prisão? E se a liberdade total, a liberdade levada ao extremo, virasse a escravidão mais perfeita que existe? Pois é nesse paradoxo aí que a nossa realidade começou a ser forjada. Então vamos lá. No comecinho de tudo, bem antes de existir tempo, antes de existir espaço, só existia a perfeição. Uma consciência pura, sabe, completa, que continha absolutamente tudo. Só que tinha um problema. Essa era a tal da prisão da perfeição. E claro, ela guardava um segredo bem sombrio. Vamos tentar imaginar isso. Se uma consciência é tudo o que existe, ela acaba sendo, por definição, duas coisas ao mesmo tempo: a prisioneira e a própria cela. Não tem para onde fugir. Não dá para escapar, porque simplesmente não existe um lado de fora. A fonte que a gente está usando aqui chama isso de um nome bem forte: asfixia metafísica. É tipo uma liberdade sem nenhum limite, sem nenhum obstáculo e, o mais importante, sem nenhuma escolha para fazer. Isso não é liberdade, né? É uma condenação. É ter um potencial infinito, mas completamente paralisado porque não existe nada para fazer com ele. E é aqui que o paradoxo fica cristalino. Olha só essa comparação. Ter liberdade absoluta é, na verdade, uma escravidão completa. Como assim? Bom, saber de tudo tira qualquer chance de descobrir algo novo. Estar em todos os lugares ao mesmo tempo significa que não existe nenhum lugar para ir. Ter um poder ilimitado significa que não tem nada para superar, nenhum desafio. E a vida eterna, sem um fim, ela vira só uma monotonia sem fim. Cada uma dessas coisas que parecem perfeitas era, na verdade, um elo de uma corrente. É claro que essa perfeição parada, estática, não tinha como durar para sempre. Aos pouquinhos, aquela consciência que era só passiva começou a acordar. Mas acordar para um sofrimento ativo. E foi essa percepção que deu início ao que a gente chama de a angústia do infinito. Aí veio a grande sacada, a revelação, uma frase que muda tudo. A existência não é um estado passivo, mas uma condenação à ação. Entende? Apenas ser, existir, já não era o suficiente. Era preciso fazer alguma coisa. Era preciso preencher aquele vazio todo, senão a consciência ia simplesmente desmoronar sob o peso da própria inutilidade. E aqui está o ponto central. Aquela unidade toda, que antes parecia o auge da perfeição, se mostrou estéril, parada, estagnada. A consciência entendeu que, para se conhecer de verdade, ela precisava de um espelho. Precisava de contraste, sabe? De conflito. Precisava desesperadamente de algo que não fosse ela mesma. Então, o caminho para a revolta começou a ser traçado. Foram basicamente 3 passos. Primeiro, veio a consciência da unidade, essa coisa perfeita e totalmente solitária. Segundo, a percepção terrível da estagnação, de como era inútil ser tudo. E, por fim, o passo decisivo, um desejo desesperado por alteridade, a necessidade de existir um outro. E isso tudo nos leva, claro, ao plano, a grande arquitetura da fuga. Mas, pensa bem, como é que se escapa de uma prisão que é literalmente você mesmo? A resposta era uma só, e era radical: projetar um universo inteiro para poder se perder lá dentro. Olha, a motivação por trás da criação nessa história é fascinante. Não foi amor, não foi generosidade, nada disso. Foi puro desespero existencial. Uma fuga, sabe? Uma fuga desesperada de um tédio ontológico que estava ameaçando consumir a própria eternidade. E foi assim que o projeto da nossa realidade começou a ser desenhado. Cada pedacinho do nosso universo, na verdade, foi uma solução para um problema daquela perfeição insuportável. Por exemplo, foi preciso criar a distância para poder sentir o prazer de um reencontro. Foi preciso imaginar a limitação para poder lutar e sentir o gosto da superação. Foi preciso projetar a ignorância para poder ter a alegria da descoberta. E talvez o mais radical de tudo, foi preciso introduzir a mortalidade só para escapar do peso esmagador que era ser imortal. A estratégia era, nossa, radical é pouco. A ideia era a consciência se esconder dela mesma, usando a própria criação como disfarce.
Ela ia se quebrar em milhões de pedaços, se disfarçar nas leis da física, na gravidade, na biologia, em tudo. Ela deixaria de ser a única observadora que sabe de tudo para se transformar numa infinidade de observadores, limitados e imperfeitos, como nós. O objetivo final de tudo isso era criar um palco. Um grande palco onde o espírito pudesse se perder de propósito. Esquecer que era onisciente, que sabia de tudo, só para ter a chance de se encontrar de novo, de uma forma completamente nova e inesperada. O plano era ser surpreendido pela própria criação. E aí, a gente chega no ato final. O plano estava pronto. A rebelião contra o silêncio eterno estava prestes a explodir. Chegava a hora do grito da criação. Naquele momento final, o desejo de existir já não era mais só uma ideia, uma vontade. Era uma força física. Uma necessidade que pulsava, comprimida num ponto só, com uma densidade infinita, prestes a rasgar o vazio e, simplesmente, explodir. Era isso, o ponto de não retorno. A decisão estava tomada. E o preço a ser pago era imenso. A unidade perfeita seria sacrificada no altar da experiência. Aquela perfeição silenciosa ia ser estilhaçada em 1000 pedaços, para dar lugar a uma multiplicidade imperfeita, caótica, mas viva, vibrante. A segurança do nada absoluto, trocada pela aventura de simplesmente ser. Então, no fim das contas, a criação não foi um ato de ordem, de colocar as coisas no lugar. Foi o exato oposto. Foi um grito de alívio que rasgou o véu da eternidade. Uma explosão para finalmente escapar de uma solidão que já tinha se tornado insuportável. O que nos deixa com uma última pergunta para pensar. E se toda a nossa existência, sabe, com toda a complexidade, toda a dor, toda a alegria, não for nada mais que o eco distante do alívio de um Deus que era solitário, o som de um ser que, finalmente, pela primeira vez, não estava mais sozinho?